E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu, Sara, amigo, estamos melhorando e a gente está com muita saudade de todos vocês. E esses dias eu estava meditando sobre o tema pastorado e eu senti muito forte no meu espírito de compartilhar algo com vocês. E aí eu pensei talvez marcar um Google Meet ou sei lá, alguma reunião, mas eu achei melhor gravar porque assim você pode ouvir, né, quando você tiver disponibilidade. Talvez agora você está ouvindo por causa disso. E também fica registrado e a gente pode conversar depois a respeito. E eu acho que é uma ferramenta melhor do que uma reunião do Meet, onde talvez uma pessoa ou outra não possa estar. Por isso que eu estou gravando esse vídeo e postando. Bom, gente, eu gostaria de começar com uma oração. Feche seus olhos aí, vamos falar com o Senhor. Pai, nós te agradecemos por esse tempo. Eu peço a Ti, no nome do Teu Filho Jesus, que o Seu Espírito nos dê sabedoria e tudo quanto formos conversar aqui agora, Pai, possa servir para a Sua edificação, aperfeiçoamento dos santos e do Seu serviço no ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, Senhor. Esse é o meu clamor, em nome de Jesus. Amém. Então, minha gente, vamos lá. Eu preparei alguns slides aqui e eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre pastorado, como eu falei. Bom, talvez os irmãos mais novos, os irmãos mais velhos de casa vão estar ouvindo esse vídeo e talvez você já tenha uma noção do que eu vou falar, porque a gente já conversou em alguns momentos sobre isso nas nossas mesas e tudo mais, mas como nós estamos começando algumas frentes na igreja, né, que diretamente cuidam de outros irmãos e pastoreiam outras pessoas, eu achei melhor fazer isso e para a gente poder fixar bem aquilo que a gente acredita e até poder fluir com liberdade nisso. Eu acredito que o que a gente vai conversar aqui vai provavelmente potencializar mais ainda vocês por serviço de vocês. Então vamos lá. Começando aqui, ó, poimen, eu escrevi aqui, não aparece o mouse para vocês enquanto eu mexo, mas a palavra poimen é a palavra pastor do grego. Inclusive embaixo eu transliterei ali do grego, né, poimen, fica até facinho de entender ali, ó. A primeira letra do grego é o P, é o pi. Lembra do símbolozinho de pi quando a gente estuda matemática? Pois é a palavra, é a letra grega P, é o pi. Então ali está poimen, transliterado, só uma curiosidade. Então eu vou falar muito sobre poimen. Quando você ouvir poêmica, poema, poimen, é a palavra grega para pastorado, tá bom? Então o título aí do nosso bate-papo é poimen. Então vamos lá, gente. Eu coloquei aí a tradução do grego, né, como eu falei para vocês, e o significado, quando a gente vai estudar as escrituras e você quer transliterar as palavras, né, do grego e do hebraico, você usa o Strong, o dicionário Strong. E no dicionário Strong, do grego, esse é o significado da palavra poimen, vaqueiro, né, na parábola, aquele cujo cuidado e controle outros se submeteram e cujos preceitos eles seguem. Né? De forma metafórica, o poimen significa oficial que preside, gerente, diretor de qualquer assembleia, descreve a Cristo, cabeça da igreja. Jesus é o nosso sumo pastor, né? O bispo das vossas almas, como fala a palavra. Dos supervisores das assembleias cristãs, de reis e príncipes. As tarefas do pastor no Oriente Próximo eram ficar atento aos inimigos que tentavam atacar o rebanho, defender o rebanho dos agressores, curar a ovelha ferida e doente, achar e salvar a ovelha perdida ou presa em armadilha, amar o rebanho, compartilhando sua vida e dessa forma ganhando sua confiança. Durante a Segunda Guerra Mundial, um pastor era um piloto que guiava outro piloto cujo avião estava parcialmente danificado de volta à base ou porta-aviões, voando lado a lado para manter contato visual. Aí que interessante, né? Então, essa é a tradução grega da palavra poimen, que significa pastor. Né? Então, é um vaqueiro, um pastor, alguém que cuida, e de forma metafórica, pastor de ovelhas. Né? Então, é uma pessoa que cuida de outras pessoas, né? E numa metáfora maior, Cristo, que nós somos ovelhas, todas do mesmo aprisco, cujo Cristo é o nosso pastor, né? Aquele que cuida das nossas vidas. Então, vamos avançar lá. Vamos fundamentar 4 coisas diferentes. Gente, eu vou tentar ser direto e mais direto e reto possível. Como é um vídeo que a gente não está tendo interação, então eu imagino que fica meio monólogo. Mas se vocês tiverem dúvida alguma coisa, vocês podem me procurar, eu estou à disposição, tá? Então vamos fundamentar 4 coisas diferentes. Primeira coisa, ministério pastoral.
O ministério pastoral de Efésios 4:11, quando a palavra fala, uns ele deu apóstolos, mestres, doutores, profetas, evangelistas, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo, o pastor faz parte de um dos 5 ministérios, tá? Mas o ministério pastoral de Efésios 4:11 é alguém que ensina os irmãos a serem pastorais, não se limita à sua igreja local. Então vamos definir aqui uma primeira coisa. Existe o ministério pastoral, assim como existe o ministério profético, o ministério evangelístico, o ministério apostólico. Uma pessoa que carrega o ministério pastoral, ele trabalha para que a sua igreja se torne pastoral. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou pastoreado diretamente por 2 irmãos, vocês sabem disso. Um é o Fábio Coelho e o outro é o Ivo, de Montemor. O Ivo pastoreia a minha vida, mas eu não frequento a igreja do Ivo. O Ivo frequenta o Convergência em Montemor. O Ivo é pastor da igreja do Convergência em Montemor, porém o líder da igreja é o Ângelo Basso, que as pessoas não reconhecem nele um ministério pastoral, mas sim um ministério profético, né? Então a gente sempre vinculou muito assim, o líder da igreja, a pessoa que tem a visão do ministério é o pastor, mas não necessariamente ele tem o ministério pastoral. Às vezes ele tem a visão da comunidade, ele é responsável pela igreja, Deus confiou a ele uma visão. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, hoje, Deus me confiou a visão da comunidade que nós temos hoje, né? Eu acredito que eu tenha o ministério pastoral. Então, beleza, mas poderia ser que não. Poderia ser que eu tivesse, por exemplo, o ministério profético, que eu trabalhasse para que a nossa igreja fosse profética e eu não tivesse a veia pastoral, eu não estimulasse os irmãos a serem pastorais, eu não trabalhasse para que a igreja fosse pastoral, porque quem tem um dos ministérios de Efésios 4:11, ele trabalha para que o corpo de Cristo se torne aquilo que é o encargo dele. Então, o apóstolo de Efésios 4:11, que tem o ministério apostólico, ele vai trabalhar para que a comunidade seja, para que a igreja seja apostolar. Aquele que tem o ministério profético vai treinar pessoas para serem proféticas, né? Aquele que tem o ministério pastoral vai treinar pessoas para que sejam pastorais. Isso é uma característica de quem tem o ministério pastoral, tá bom, gente? Então, o ministério pastoral de Efésios 4:11 é alguém que ensina os irmãos a serem pastorais. Não se limita à sua igreja local. Dei o exemplo do Ivo, que me pastoreia. É um cara que tem o ministério pastoral, é um cara que na igreja de Montemor trabalha para que a igreja seja pastoral. Por exemplo, ele que lidera os grupos pequenos, ele que pastoreia os pastores que lideram os grupos pequenos. Por quê? Porque ele tem esse papel de capacitar irmãos a pastorearem. Beleza? Então vou mandar aqui, qualquer dúvida me chama aí. Segundo fundamento, líder da igreja, já passei um pouco por isso, né? Nem sempre o líder da igreja tem o ministério pastoral. Dei exemplo para vocês do Ângelo Basso de Montemor, que são irmãos que a gente anda muito perto. Às vezes é só um bispo, presbítero, e tem um ministério profético, apostólico, né? Então, por exemplo, o Fábio Coelho, né? Pode ser que um dia o Coelho lidere uma comunidade, mas não necessariamente ele tem um ministério pastoral. Ele tem um ministério profético, ele viaja o Brasil todo falando sobre o dom profético, ensinando igrejas e pessoas a fluírem no profético, entenderam? Então, não necessariamente o líder da igreja tem que ter um ministério pastoral, e isso tem que ser muito bem visualizado, porque às vezes as pessoas acabam fluindo fora, ou melhor, não fluem, né? Agindo fora daquilo que deveriam agir, porque elas acreditam que se eu sou líder da igreja, eu tenho que ter um ministério pastoral. Não, se você é o líder da igreja, você precisa fazer parte do corpo de presbitério, para cuidar da igreja, para pastorear os irmãos, lógico, mas às vezes você não vai ter um ministério pastoral, às vezes você vai ser uma pessoa muito mais profética, muito mais apostólica, muito mais evangelística, e aí você precisa identificar se na sua igreja tem algum irmão com esse ministério, que nem sempre todas as igrejas vão ter os 5 ministérios fluindo plenamente, né? Aí você precisa identificar se há alguém na igreja para exercer esse papel. Por isso que às vezes você vê pessoas que lideram igrejas tentando fazer força para ser alguém que ele não é. Porque às vezes ele não tem um ministério pastoral, ele não tem um encargo pastoral. Não que ele não precise ser líder da igreja, ele pode ser líder daquela comunidade, tendo outros ministérios, não tem problema. Mas alguém precisa exercer essa função e principalmente ele entender que se eu lidero uma igreja, isso não me torna um pastor, isso me torna um líder de uma igreja. Isso me torna um bispo, um presbítero, alguém que preside uma assembleia, mas não necessariamente um pastor. Tá bom, gente? Então, coloquei ali, ó. Normalmente alguém que tem, entre parênteses ali, normalmente alguém tem a visão e responsabilidade daquela comunidade diante de Deus,
e dos homens. Então, por exemplo, as cartas do Apocalipse são endereçadas para o anjo das igrejas. Por quê? Porque em cada igreja tem que ter alguém que carrega esse encargo, entendeu? Mas nem sempre esse alguém vai ter um ministério pastoral. Às vezes ele vai ser um profeta, às vezes ele vai ser um evangelista, enfim, estou sendo até repetitivo. É que sozinho assim é difícil, gente. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me avisem. Para quem está ouvindo a primeira vez, pode ser que fique um pouco confuso. Então, por favor, me procure, tá bom? Então vamos lá. Terceiro fundamento, pastorado mútuo. Há um pastorado, um cuidado, um poimém, realizado pelos diáconos, líderes de jovens, líderes de crianças, né? Nós vamos ler uma passagem aqui onde os discípulos são convidados por Jesus a exercer um pastorado. Naquele momento eles não eram apóstolos ainda, eles não eram nada, eles eram discípulos de Jesus, entendeu? Então existe um pastorado mútuo, existe um cuidado mútuo que nós temos que ter uns pelos outros, que faz parte do corpo de Cristo. E além disso, existe um pastorado, por exemplo, hoje nós temos irmãos da nossa comunidade cuidando dos jovens. Eles pastoreiam os jovens. Eles exercem o poimen, a poêmica sobre os jovens. E não necessariamente esses irmãos tenham o ministério pastoral. Eles não vão trabalhar para que a nossa igreja seja pastoral, eles vão trabalhar para cuidar dos jovens que eles estão responsáveis. Eles vão exercer esse pastorado sobre eles. Vocês entenderam? É que a igreja, né, ao longo do tempo, confundiu muito o título pastor com o ministério pastoral, com a questão de ser líder de uma igreja, e ser líder de um departamento da igreja. Então, quer dizer que cada departamento da igreja tem que ter um pastor nominal, pastor tal? Não, gente. Porque só é pastor alguém que foi predestinado para ser, porque isso é um dom de Cristo, como está escrito em Efésios 4:11, e isso a gente não estipula, a gente reconhece, tá bom? Então, mas existe esse pastorado mútuo, como eu falei para vocês, né, que é um cuidado, um poemém realizado. Por exemplo, os diáconos têm que exercer a poêmica, o pastorado, principalmente os diáconos. Por quê? Eles têm que estar de olho nas viúvas, nos órfãos, nas necessidades dos irmãos, se os irmãos estão bem, se não estão, se estão tristes, se não estão. Essa faceta da poêmica ela é muito mais confiada aos diáconos, por exemplo, do que aos presbíteros, a via de regra. Nós vamos ver um pouquinho disso aqui mais para frente. Então, gente, existe esse pastorado mútuo, que é diferente da liderança da igreja, que é diferente de alguém que tenha o ministério pastoral, como o exemplo do Ivo que eu dei para vocês. E o quarto fundamento, que eu já passei por ele também, bispos e presbíteros, né? São irmãos que devem resguardar a doutrina da comunidade, acompanhar os trabalhos do líder da igreja, pastorear os irmãos e cuidar das atividades, ministérios da igreja e tal. Então nós falamos, os 4 fundamentos que eu dei para vocês aqui agora, nós falamos sobre pastorado. Só que deu para entender a diferença? Então o primeiro, número 1, é o ministério pastoral. Alguém que tem de Deus um encargo para trabalhar para que uma igreja seja pastoral. Essa pessoa às vezes vai pastorear pessoas de outras igrejas. Vai pastorear pastores às vezes. Por quê? Porque ele vai trabalhar para que a igreja seja pastoral. Assim como o Coelho tem o ministério profético, e aonde você vê ele falar, ele vai falar sobre o profético, seja escatológico, seja o profético do dom profético. Por quê? Porque é alguém que tem o ministério profético. Segundo Efésios 4:11, alguém que tem o ministério responsável por capacitar os santos para que os santos edifiquem o corpo de Cristo. Então esse é o ministério pastoral. Segundo ponto que nós observamos aqui é o líder da igreja, né? Então o líder da igreja nem sempre é alguém que tem o ministério pastoral. Ele é o pastor sênior da igreja, ele é o líder da igreja, mas às vezes ele vai ter um ministério profético, apostólico, a gente não sabe, mas não necessariamente ele tem o ministério pastoral, ele vai fluir. Por isso que às vezes você já foi em igreja que o pastor da igreja não pastoreava nada, você era pastoreado por outras pessoas. Por quê? Provavelmente esse pastor não tinha o ministério pastoral, mas ele tinha a visão da igreja, só que ele acha que ele tem que ser pastor. E não é isso que a gente entende pelas escrituras, tá? Então o líder da igreja é uma coisa, o ministério pastoral é outra, tá? Terceiro, o pastorado mútuo que nós conversamos aqui, né? Que é o papel dos diáconos, dos líderes de ministério, então os irmãos que lideram as crianças, as irmãs, né? Que lideram as crianças, os pré-adolescentes, os jovens, eles exercem um pastorado, um poimém sobre essas vidas, né? É a responsabilidade deles, é um pastorado isso. Mas não necessariamente eles precisam ensinar outras pessoas a pastorear, como é o que eu estou tentando fazer aqui, se Deus me der graça, né? E aí o quarto tipo de fundamento, bispos e presbíteros, que é mais simples, né? Então, por exemplo, hoje o Fernando é presbítero na igreja, eu sou presbítero também. A gente faz parte do corpo de presbitério, a gente ora muito para que esse corpo de presbitério aumente. E a ideia é que o corpo de presbitério carregue e resguarde pela doutrina da igreja e pelo pastorado dos irmãos. Então, 4 fundamentos falando sobre uma mesma coisa, pastorado. Vamos para frente.
Pelo menos... que eu acho que eu errei, gente. É pelo menos 2 pontos do poimen. Eu esqueci o 2 ali. Pelo menos 2 pontos do poimen, da poêmica, do pastorado. Então, um primeiro ponto do pastorado, a integridade física e a integridade de alma das ovelhas que você pastoreia, que você cuida, tá? Isso é cobrado nas escrituras mais dos diáconos e irmãos que lideram outros irmãos. Então, por exemplo, o líder dos jovens, o líder das crianças, tudo mais tal, vocês têm uma responsabilidade. Deus espera de vocês que vocês se preocupem com a integridade física e emocional das ovelhas que vocês pastoreiam. Há essa expectativa no coração de Deus. E eu digo que isso é cobrado até mais dos diáconos, por exemplo, porque quando os discípulos estão na igreja primitiva, a instituição dos diáconos acontece quando eles precisam se voltar mais para as escrituras e para a doutrina, que é a outra faceta da poêmica, do pastorado, é que você tem uma fluidez de doutrina e fundamentação bíblica na sua igreja, isso é uma outra perna do pastorado também, mas os discípulos não estavam dando conta de cuidar da integridade física e de alma das viúvas, dos irmãos e das mesas, e também se dedicar ao ensino das escrituras. Então, os diáconos nascem para isso, para pastorear a integridade física e da alma das pessoas. Então, diáconos, vocês têm essa responsabilidade pastoral de cuidar da integridade física e emocional dos irmãos da nossa comunidade. Primeiro dos irmãos da nossa comunidade, depois das pessoas que te cercam, como diz nas escrituras. É você que lidera os jovens, as crianças, você tem essa responsabilidade de zelar pela integridade física e de alma daquelas pessoas que estão confiadas a você. Isso faz parte da poêmica, isso faz parte do pastorado. Nós vamos ver Jesus fazendo isso, tá? E aí o outro ponto do pastorado é doutrina e ensino, cobrado nas escrituras mais dos presbíteros e dos ministros, né? Já passei por aqui, acho que isso a gente não precisa... Mas assim, é papel do presbítero resguardar a doutrina, isso é uma forma de pastorado. Por quê? Porque as ovelhas precisam ouvir uma sã doutrina. Isso faz parte do pastorado também, tá? Você precisa ter os dois. Então, diáconos, irmãos que lideram na nossa comunidade, irmãos que aspiram para isso, presbíteros, pastores, vocês precisam ter essas duas pernas. A primeira perna, a integridade física e emocional das pessoas que o Senhor me confiou, dos irmãos que me cercam, das ovelhas. E a segunda perna, a doutrina e o ensino. Você precisa ter os dois. Gente, você não pode se esconder atrás de uma terceirização de doutrina e de ensino. Você precisa ser fundamentado biblicamente, ainda que você não vá ensinar alguém, doutrinar alguém, mas o pastorado vai passar por isso, né? Você não pode ser uma pessoa só da integridade física e de alma, assim como você não pode ser uma pessoa só da doutrina e do ensino. Tem que ser dos dois, né? Mas até coloquei ali, mas provavelmente você será mais eficaz em um do que no outro. Isso vai mostrar até talvez o ministério que você nasceu para exercer, se você tem um ministério da parte de Deus, porque nem todo mundo precisa ter um ministério, né? Mas isso talvez vai apontar muito, por exemplo, se o seu papel na comunidade é um diaconato, né? Se você não ligar de brigar por doutrina, você talvez seja um diácono. Mas eu amo, Wesley, servir, eu amo cuidar das pessoas, eu amo. Então nisso você vai pendendo. Ah, Wesley, eu tenho uma dificuldade de ter relacionamento com as pessoas, mas eu amo a doutrina, eu amo as escrituras, eu brigo por causa de Bíblia, né? Então aí você vai precisar puxar um pouco mais a sua atenção pro lado da integridade física e de alma, porque talvez você dê de ombros para se as pessoas estão bem ou se elas estão mal, mas a doutrina em si não está pesando em você, entendeu? Eu, particularmente, gente, o que eu tenho que tomar mais cuidado é com a integridade física e de alma, né? Porque eu acho que a minha parte mais eficiente do pastorado é essa. A parte de doutrina e de ensino, eu sempre me sinto muito cobrado e eu gosto muito de fazer. Se deixar, eu fico lendo, estudando sozinho um bom tempo. Mas a questão de estar com as pessoas e tudo mais tal é um ponto que eu preciso melhorar muito. Cuidar das pessoas, lembrar das pessoas, eu preciso melhorar muito ainda. Então, observe isso, mas entenda, essas duas pernas fazem parte da poêmica, do pastorado. São absurdamente necessárias as duas, né? O ideal é que você tenha um equilíbrio das duas, e aí aquilo que for o seu ministério vai te despontar mais para uma do que para outra, se você tiver um ministério, tá bom? Integridade física e de alma. Mateus 9,36. Olha o que Jesus falou, até postei essa semana no Insta. Vendo ele, Jesus, as multidões, compadeceu-se delas. Olha o coração pastoral de Jesus. Porque elas estavam aflitas e exaustas,
como ovelhas que não têm pastor. Então, olha só, Jesus se preocupou com a aflição e a exaustão. Aflição, nós estamos falando de integridade de alma, né? Vamos pôr assim, aflição. E exaustão, integridade física. As pessoas estavam cansadas, fisicamente e emocionalmente. E a palavra ainda fala assim, como ovelhas que não têm pastor. Olha só. Ovelhas que não têm pastor ficam exaustas e aflitas. Esse é um fundamento que as escrituras estão nos ensinando aqui em Mateus 9,36. Inevitavelmente, se um dia eu falhar no meu pastorado com a vida de vocês, se os irmãos que te pastoreiam, porque eu não sou o seu pastor e nada te faltará, esse é Jesus, né? Mas enfim, se eu falhar com isso, eu estiver falhando com isso, provavelmente você vai estar exausto e aflito, não só você, mas muitos irmãos. Porque às vezes é a gente que está errando, né? E aí você vê o do lado bem, você não está bem, o outro lado está bem, então é alguma coisa com você. Mas se houver muitas pessoas assim, não, é alguma coisa comigo, né? Então, ovelhas que não têm pastor ficam exaustas e aflitas. Esse é um primeiro ponto que esse texto aqui nos ensina. Esse é um primeiro ponto que a gente entende dessa perna do pastorado, que é a preocupação da integridade física e de alma dos nossos irmãos, dos irmãos que nos cercam. O poimen aqui, o pastorado aqui, se manifestando como um cuidado envolvendo a alma das pessoas e até a sua integridade física, eu já falei isso. É o papel pastoral se envolver com a aflição das pessoas, fazer o que você pode nesse processo. Então, você, irmão, irmã, você precisa se envolver com a aflição das pessoas. Jesus se envolveu com a aflição desses irmãos. Existem pessoas, lógico, né, que às vezes acabam excedendo essa liberdade, sugando até a nossa vida, o que não é bom, porque nós não somos mediadores entre Deus e os homens. Cristo é. Então, nosso papel é levar essas pessoas até Cristo. Mas nós precisamos nos envolver na aflição das pessoas. A dor da ovelha tem que ser a sua dor, pastor. Então, pastora. Então, isso é inevitável, tá? A gente tem que se envolver com a aflição das pessoas. Jesus, como o bom pastor, como o protótipo do pastor perfeito, do qual nós temos que ser reflexo, disse que, ou melhor, se manifestou misturando-se à aflição das pessoas, tanto física quanto emocional, tá, gente? É o papel pastoral se envolver com a exaustão das pessoas, fazer o que você pode nesse processo. Então, se você sabe que tem irmãos que estão precisando tem irmão que está precisando de uma assessoria emocional, faça o que tem que fazer, vai tomar um café, converse. Se você entender que é algo patológico, indique ajuda, conte conosco, com a igreja, né? Ah, eu sei que o irmão está passando por um problema físico, vai fazer exame, acompanha ele. Ah, eu sei que o irmão está passando fome, está com dificuldade financeira. Se você pode, oferte na vida dele. Eu tenho sentido esses dias Deus levantando essa cultura na nossa comunidade e eu glorifico a Deus. Irmãos ofertando na vida de outros irmãos, derrubando esse demônio que é mamon, sabe? Porque a gente faz tudo até encostar no nosso bolso. Isso está errado, gente. Isso está errado. Então, seja generoso. Se você sabe que teu irmão está passando necessidade, você tem como ajudar, o mínimo que seja, ajude ele. Isso faz parte do pastorado. Jesus está olhando para isso, o Espírito espera isso. Isso é uma atitude de alguém que tem o Espírito Santo de Deus. Então, pense nessas coisas. Então, nós estamos falando aqui do poêmica, né, do poimen. Então, como fazer isso? Em João 10,16, a palavra diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, Jesus falando. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Então, você já entendeu a diferença dos pastores, do negócio aí pastoral que eu expliquei no primeiro slide. Então, o ministério pastoral, o líder da igreja, né, o pastorado mútuo, que é o que eu estou propondo me enfatizar aqui, o bispado, que envolve, que também exerce o pastorado, o diaconato, tudo que nós estamos conversando, né? Agora, Wesley, qual que é a premissa para eu pastorear? Qual que é, qual que é o primeiro fundamento para eu pastorear, né? Então vamos lá. Porque Jesus falou, ó, que tinham ovelhas que eram de um outro aprisco, que essas ovelhas ouviriam a voz de Jesus e que haveria um rebanho e um pastor. E esse pastor não é o Wesley e não é você. Então vamos lá. Perdão, gente. Olha o Covid indo embora.
Então vamos lá. Como fazer isso? Como que a gente pastoreia outras pessoas? Nós precisamos convergir essas pessoas a Cristo. Nós precisamos empurrá-las para Cristo, né? Nosso papel nesse pastorado é apontar para Cristo, é aproximar a pessoa dele e não de nós mesmos. Gente, olha aqui, existe uma cultura muito forte de pastorado, tanto de pastores de verdade, que tem ministério pastoral, quanto de líderes de igreja que se dizem pastores, mas que levam as pessoas para si, né? Criando até uma cultura de dívida, né? Porque eu te pastoreei, eu te ajudei, então você me deve algo. Gente, deixa eu já falar uma coisa aqui. Se um dia eu te ajudei de alguma forma, ou te aperfeiçoei de alguma forma, eu queria dizer uma coisa, você não é devedor de nada para mim. Mesmo, de verdade. Porque em nenhum momento esse papel deveria trazer algum mérito para mim, ou alguma troca para mim. Não. Por quê? Porque o meu pastorado, na verdade, tem que ser te conduzir para Cristo, né? Aproximar você dele e não de mim. Existe muito essa cultura, né, às vezes nas igrejas, onde as pessoas elas se aproximam delas, né? Isso até centraliza a igreja no pastor. O pastor vira um rei, um deus, né? A pessoa quer que o pastor vá jantar na casa dela, não pode ser nenhuma outra pessoa. E o pastor, tem gente que gosta, né, dessa massageada, né? Quando na verdade o nosso papel é levar as pessoas a Cristo. Então, qual que é o seu ponto de partida para o seu pastorado, irmão? É você entender que você é pastor, então você pega na mão de uma ovelha e leva ela até Jesus. Não leva para você. Não leve para você. Você vai estar errando se você fizer isso. Isso entristece o coração do Senhor. Não trabalhe de forma facciosa, não trabalhe para trazer para você, trabalhe para levá-la para Cristo. Se eu pego uma pessoa toda bagunçada, Wesley, estou ajudando um jovem, uma criança, um irmão, com a cabeça toda bagunçada, o que eu tenho que estar como força motriz dentro de mim daquilo que eu vou fazer? A minha intenção. Sua intenção tem que ser a seguinte: eu vou ordenar as emoções desse irmão, pela graça de Deus, para empurrar ele para Jesus, e não para empurrar ele para mim. Então a gente trabalha para que a pessoa vá se aproximando de Deus e cada vez mais o seu pastorado, irmão, seja inútil. Porque as pessoas estão se aproximando de Deus a um ponto de já não precisarem mais de você como elas precisavam. Então esse é o segredo do pastorado. Até o Coelho fala, né, no livro dele, que o segredo dos 5 ministérios de alguém que tem um dos 5 ministérios é se tornar inútil. Essa é a maior eficácia do trabalho de alguém, isso é o maior sucesso do ministério de alguém, né, que exerce um desses ministérios. É se tornar inútil, é preparar a pessoa, empurrar ela para Cristo a um ponto da pessoa começar a conseguir ter essa comunhão, se desenvolver e vai embora, né? E nós vamos sempre precisar uns dos outros, né? Mas aí são aqueles ajustes pequenos e não uma dependência humana, emocional, de A, B ou C. Amém, gente? Por isso não importa tanto a nossa opinião no pastorado, mas sim levá-la ao encontro do Evangelho. Muito cuidado com a sua opinião e o seu achismo no pastorado. Seu papel não é esse. Seu papel é conduzi-la ao pastor Jesus. Gente, entenda uma coisa: experiência de vida é uma coisa, pastorado é outra. Timóteo era um rapaz jovem e pastoreava a igreja de Éfeso. Paulo não andou 3 anos com Jesus e foi um apóstolo que fez muito mais coisas, talvez, do que os outros apóstolos, ou pelo menos um registro, né, literário muito maior do que os outros apóstolos. Então, a gente precisa entender que a nossa experiência de vida, se ela é uma experiência de vida do Evangelho, amém, porque nós estaremos falando do Evangelho. Agora, se você quiser ser pastor usando a sua astúcia, você vai cair. Você vai quebrar as pernas. E você vai quebrar as pernas de quem você está pastoreando. Se você quiser pastorear com o seu achismo, você vai quebrar a perna. E vai quebrar a perna de quem está te pastoreando. Esses dias eu conversei com uma amada irmã da nossa comunidade, numa conversa pastoral, que ela pediu pra gente conversar. E ela estava com uma questão de relacionamento e uma grande dúvida. E eu fui muito sincero com ela acerca disso. E eu falei: irmã, eu não posso te falar o que você tem que fazer ou te dar uma opinião. Eu tenho que te levar para o Evangelho. Então vamos analisar essa situação e vamos olhar o Evangelho.
Vamos olhar o que está acontecendo dos dois lados e vamos olhar o que diz o Evangelho. E em cima do que diz o Evangelho, aí você vai ter a sua luz, eu não vou precisar falar, né? Então tome cuidado, né, gente? A gente já passou dessa época de que o líder da igreja fala com quem você vai casar, o líder da igreja fala o trabalho que você vai. Ah, mas ó, troca esse trabalho por isso. Tome muito cuidado, para não ser manipulativo. E aonde você vai ter essa segurança? Se você usar o Evangelho. Então não importa o que o Wesley pensa, não importa o que você pensa, importa o que Deus pensa, importa o que o Evangelho fala. Então nós precisamos de conselhos cristocêntricos, evangelocêntricos. Amém, gente? Então essa é uma grande preocupação também e uma grande necessidade. E aí, já estamos partindo para a parte final do nosso bate-papo aqui, da nossa mesa. Jesus encoraja os discípulos ao poimen, né, ao pastorado. Vamos ler Marcos 6, 34 a 37. Abre aí. Dá um pause aí. Marcos 6, 34 ao 37. A palavra diz assim. Essa passagem, gente, ela está nos 4 evangelhos. Ela está em Mateus 14, 13, que é a multiplicação dos pães. Ela está em Lucas 9, 10, ela está em João 6, 1 e ela está em Marcos 6, 30 ao 44. Mas nós vamos ler do 34 ao 37. Então vamos lá. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então olha Jesus. Jesus viu a multidão que estava cercando ele. Na verdade, se você ler aqui em Marcos, você vai ver que eles estavam tentando fugir da multidão para comer uma coisa. Mas aí Jesus desceu do barco, viu a multidão, e a palavra fala, teve compaixão deles porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então olha que legal. Jesus viu aquelas pessoas como ovelhas sem pastor, é a mesma passagem que nós lemos aqui uns 2, 3 slides anteriores, só que em outro lugar. E aí a palavra fala que a resposta de Jesus àquilo que ele viu foi começar a ensinar aquelas pessoas. Então ele viu as pessoas, aproximadamente 5.000 pessoas, como ovelhas sem pastor, exaustas, cansadas, e a resposta de Jesus a isso foi o quê? Foi ensinar. Então Jesus, nesse primeiro momento, não matou a fome deles, não cuidou da integridade física deles. Ele exerceu o seu pastorado doutrinando-os, usando aquela segunda perninha das duas que eu falei para vocês. Jesus julgou que naquele momento o mais necessário era que eles ouvissem a palavra. E então Jesus pregou para eles, ensinou para eles, né? Aí, 35, já era tarde, por isso seus discípulos se aproximaram dele e disseram, este é um lugar deserto e já é tarde, manda embora o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Jesus, porém, respondeu, deem-lhes vocês mesmos algo para comer. Que legal. O pastorado de Jesus era dinâmico, gente, que os discípulos viraram para Jesus e falaram assim, Jesus, está todo mundo exausto, com fome, estão te ouvindo falar, mas despede eles para que eles vão aí, né? Encerra a conferência, para que a galera vá comer aí. Aí Jesus virou para os discípulos e falou assim, não, vocês vão dar de comer para eles. Deem vocês algo para comer. No versículo 34, Jesus ensina a multidão, mas na hora de dar de comer, ele estimula os discípulos. Ele chama os discípulos para dentro desse pastorado que ele estava exercendo sobre aquelas vidas. Inclusive, a palavra pastor aqui de Marcos 6:34 é poimen. Então, Jesus chama os discípulos para dentro desse pastorado, né? Jesus ensina a multidão, mas na hora de dar de comer, ele estimula os discípulos. Matar a fome daquele povo fez parte do pastorado que lhes coube ali. Então, lembra que eu falei das duas pernas do pastorado? A primeira perna, integridade física e de alma. Essa Jesus não fez. Jesus mandou os discípulos fazerem. Jesus fez a parte B, que é a doutrina e o ensino. Outra base do pastorado, tá? Colaborando com um pastorado centrado em Jesus, nada faltará. Ele faz os milagres necessários. Depois lê essa passagem da multiplicação dos pães. Você conhece, já leu 200.000 vezes dos 5 pães e 2 peixinhos, né? E esses pães são multiplicados, mas o legal é que Jesus dá graça e depois dá na mão dos discípulos e os discípulos começam a multiplicar pão, gente. Os discípulos começam a multiplicar peixe. Eles literalmente pastoreiam com Jesus, né? Então é legal a gente observar dessa passagem que se a gente colaborar com um pastorado centrado em Jesus, na dependência de Cristo, na resposta à vontade de Cristo, na centralidade do Evangelho, levando as ovelhas para o Evangelho, não para nós mesmos, sabendo muito bem aonde nós estamos, o papel que nós temos que fazer, nada faltará, gente. Nada faltará.
A palavra fala em Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me tem faltado, ou nada me faltará. Mas a grande questão é se ele é o nosso pastor. Porque às vezes você vê o ímpio falando isso, às vezes você vê uma pessoa falando isso que não tem vivência nenhuma com Deus, com Jesus. Logo, Jesus não é pastor dela. Então, para nada faltar, a primeira coisa é se submeter ao pastorado de Jesus. E esse é o primeiro ponto do nada faltará. E não eu vivo a minha vida do jeito que eu quiser e nada vai me faltar. Isso não está escrito em lugar nenhum. Isso está escrito, o Senhor é o meu pastor. Se ele me conduz, se eu estou respondendo à vontade dele, dentro da centralidade do evangelho, buscando a ele, me desenvolvendo nele, eu garanto para você, nada vai faltar. Aí está tudo certo. É o que Davi está falando no Salmo 23. Exercendo esse pastorado mútuo, né, que nós falamos aí, que é esse que nós estamos falando aqui, né, gente? O pastorado dos diáconos, dos líderes de ministério, né, dos presbíteros. Exercendo esse pastorado mútuo, ele me habilita a coisas sobrenaturais, pois ele me comissiona isso, não só a ser um espectador. Então, nessa passagem, os discípulos, porque aqui os discípulos se tornaram pastores daquelas ovelhas. Jesus chamou eles para dentro do pastorado. Gente, dê vocês de comer para eles. Eu tô com a doutrina, agora, por favor, pode dar de comer. Talvez até inspirado em situações como essa que eles dividiram a igreja no começo entre diáconos e presbíteros. Opa, tem alguém que está precisando focar na comida, lembra? Aquele dia a gente multiplicou pão e peixe. Vamos separar alguém para dar pão e peixe para a galera, porque a gente precisa se voltar às escrituras, à doutrina, à palavra, né? Então, exercendo esse pastorado mútuo, ele me habilita às coisas sobrenaturais, pois ele me comissiona isso. Não só ser um espectador. Gente, Deus... eu não quero, em primeiro lugar, pastoreando nossa comunidade, não quero que você seja espectador do meu pastorado. Eu quero que você tenha pessoas que talvez se identifiquem mais com você do que comigo e tá tudo certo. Uma vez quando a gente foi dividir as mesas, né, quando a gente fez as mesas aí no começo da pandemia, teve uma amada irmã que eu amo demais da nossa comunidade, que falou assim, a gente fez uma divisão aleatória, né? Fizemos 3 grupos na época, um grupo ficou comigo, um ficou com o Fernando, e a galerinha dos jovens ficou com o Fábio. E aí essa irmã falou assim, Wesley, eu fiquei no seu grupo, mas eu gosto muito do Fernando, você não deixa eu ir com ele? Eu falei, irmã, com certeza, tô mudando já. E eu mudei, e gente, com a maior alegria do mundo. Por quê? Porque, primeiro que ninguém é meu. Segundo que para mim é uma alegria enorme ver alguém se identificando muito com alguém que eu estou tentando pastorear e aperfeiçoar no serviço pastoral, no serviço aos santos, que no caso é o Fernando. Então, gente, está tudo certo. Então, a gente tem que ter esse pensamento coletivo de corpo, gente. Nós somos o corpo de Cristo. Então, eu não sou dono de ninguém da comunidade, eu não sou dono nem da comunidade, eu não sou dono de nada. Nós somos conservos uns dos outros. Nós temos lugares à mesa, mas numa mesma mesa. E há um só acima de nós. E há um só pastor das ovelhas, que se chama Jesus. Então, ele te comissiona isso. Né? O que eu estava falando é isso. Eu não quero que você seja um espectador do meu pastorado. Eu quero que você desenvolva esse pastorado, que você lidere as pessoas que estão abaixo de você. Que daqui a pouco, quando a gente for ter um batismo, a pessoa vire para você e fala, eu queria que você orasse por mim no meu batismo, eu queria que você fizesse meu casamento, eu queria que você abençoasse minha vida. Gente, não tem problema nenhum. Nenhum. Isso não, eu não sou um sumo sacerdote que estou entre Deus e vocês. Não, gente. Eu não sou. Eu sou alguém com um encargo, com um ministério, e meu papel é impulsionar você. E jogar você para frente, fazer você exercer o seu ministério se você tiver. Se você não tiver um ministério, você edificar o corpo de Cristo e bola para frente. Amém? Aí uma última passagem, João 6,5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo... É a mesma passagem, na verdade, né? Mas agora no Evangelho de João. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar. Olha Jesus. Porque Jesus bem sabia o que estava para fazer. Então Jesus viu a multidão e viu Felipe ali perto, virou para Felipe e falou assim, onde a gente vai comprar pão para toda essa galera, Felipe? Só que Jesus já sabia o que ele ia fazer. Ele quis fazer Felipe pensar. Jesus permitirá situações embaraçosas para que você se aperfeiçoe no seu pastorado e serviço aos santos. Na verdade, ele quer que você aprenda a confiar nele e a utilizar-se do seu amparo para o seu serviço. É isso que Jesus queria de Felipe, gente. Jesus já tinha solução, Jesus já tinha resposta. Jesus só deixou Felipe numa situação embaraçosa
para que Felipe aprendesse a confiar em Jesus. Então isso vai acontecer no seu pastorado. Às vezes pode ser que esteja começando e você tem um receio, puxa, como que vai ser? E quando eu for falar, ó, gente, por experiência própria, eu de verdade ainda me acho um menino. E é puramente pela graça de Deus a gente está vivendo o que a gente está vivendo. A gente tem uma comunidade hoje, eu sempre brinco com o Serjão, com outros irmãos, que são irmãos bem mais velhos que eu, com idade para ser meu pai, que param para me ouvir pregar. Isso é humildade também, isso é amor. Mas eu estou dizendo isso para você entender que assim, o Senhor coloca as palavras na sua boca. O que você precisa mesmo é se encher. É fazer, como diz o Diácono Beto, faz sua parte. E aqui eu vou ter a resposta de quem escutou isso até o fim. Porque quem escutou a mesa até o fim vai rir depois no WhatsApp comigo. Quem só deu o play para falar que viu, não vai rir. Mas brincadeiras à parte, gente. Mas o Senhor vai às vezes permitir situações embaraçosas para que você aprenda a confiar no seu sumo pastor, para que você veja que o seu pastorado na verdade é só um co-pastorado, é só um reflexo, né? E que o que você precisa mesmo é levar as pessoas até Cristo e tudo mais. Então, minha gente, a minha ideia com essa apresentação era fazer você ser aperfeiçoado nesse serviço, nesse trabalho, né? Pode ser que você que está nos assistindo, que faz parte da nossa comunidade, até tenha um ministério pastoral também. Pode ser que daqui a um tempo a gente veja que você trabalha para que a igreja seja pastoral e nós vamos botar a mão na sua cabeça e você vai se tornar um pastor da nossa comunidade e para o corpo de Cristo também, né? Pode ser que não, pode ser que você seja alguém que vai só pastorear os irmãos, vai ser um diácono, né? Vai ver as necessidades dos irmãos, os irmãos estão com necessidade, vai fazer visita, vai fazer o que tem que fazer. Isso não é só os diáconos, né, gente? Vai ser um encargo de quem é diácono, né? Talvez você seja um líder, né, de jovem, de criança, e Deus tem algo para você nisso, esse pastorado, esse poimento sobre essas pessoas que você hoje responde. Então, que você possa meditar nessas coisas, né? Que você possa entender que a gente fez uma bagunça com o título pastor e pastora ao longo do tempo, né? E até hoje, até como é feito hoje às vezes com outros títulos como bispo, apóstolo, e a pessoa às vezes nem sabe o porquê que ela está fazendo aquilo, porque Deus mandou, gente. Não, não cai nessa não. Se não tem consciência do que está sendo feito, não tem Deus mandou no esquema. Quando Deus manda, ele fundamenta, tá? Deus nunca fez nada de forma aleatória, sem fundamento, né? Ainda a Bíblia fala que ele não faz nada sem comunicar aos seus profetas. Então, assim, gente, não é assim que funciona. A gente tem que ser fundamentado, tem que ser doutrinado, e essa é a ideia com esse vídeo. Então, que Deus te abençoe muito, né? Falei de coisas que ficam um pouco difícil de falar sem interação. Se você tiver dúvida, por favor, me procure, eu estou à disposição. E que Deus te abençoe e vamos pastorear aí, que esse é o nosso papel, esse é o nosso encargo. Fica com Deus, gente. Um abração, Deus abençoe. Muito obrigado.